Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda e esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Então eu vou contar um pouquinho para vocês em como eu vim parar aqui em Portugal. Então vamos lá? Eu sou a Amanda, para quem ainda não me conhece, tenho 30 anos, formada em design gráfico e produto, porém não atuo na área. E eu vim para cá com o Felipe, meu namorado. Nós já estamos juntos há 11 anos basicamente. É mais um namorido, né? E ele é formado em turismo. Eu já volto para essa parte. Então vamos lá. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da nossa história. Em 2015, nós moramos na Irlanda por 1 ano e meio. A gente foi lá para aprender o inglês. Então, foi uma experiência muito legal, mas nós dois juntos decidimos retornar para o Brasil. Ficamos apenas 1 ano e meio lá, o que foi uma experiência ótima, porque eu não sabia falar nada no inglês. Então, nós voltamos para o Brasil, trabalhamos um pouco e logo em seguida resolvemos empreender. Isso mesmo. Nós resolvemos abrir uma cafeteria. Eu nunca tinha passado um café na vida, mas a gente se preparou, fez curso de barista, meteu a cara, abrimos a nossa cafeteria, ficamos 1 ano e meio com ela, mais ou menos, e a gente estava pensando que ainda não era aquilo que a gente estava procurando, não era aquilo que a gente queria. Então, a gente vendeu a cafeteria, cada um foi trabalhar em um lugar específico, e a gente ficou pensando o que a gente podia fazer. E aí surgiu a ideia de viajar novamente. Aí a gente foi pesquisando qual o destino, pensamos até na Irlanda novamente, mas pensamos no Canadá. Aí fomos numa reunião do Canadá, conversar, entender, mas eu já vi que a neve não era para mim, que não era aquilo que eu queria. Pensamos bem e cogitamos Portugal. Por que não Portugal? Então a gente pensou, legal, batemos o martelo, vai ser Portugal. E enquanto tudo isso rolava, a minha sogra estava vendendo a casa dela. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica do preparo de 2 anos para vir para Portugal. Deixa eu olhar minha cola para ver se eu não esqueci de nada. Quando nós decidimos que iria ser Portugal, chegou o Covid. E foi muito difícil, né? Não preciso nem dizer o porquê, mas o local que eu estava trabalhando fechou as portas, a oportunidade que eu tinha de um novo emprego fechou as portas e o Felipe também ficou sem trabalhar. Enquanto isso, a nossa torneirinha do dinheiro da venda do café só foi escorrendo. Então foi muito difícil, a gente teve que se controlar financeiramente, mas logo em seguida eu e o Felipe conseguimos um outro emprego. Só que o nosso primeiro objetivo era vir para Portugal como o visto de empreendedor, já que a gente já tinha empreendido no Brasil, por que não em Portugal, né? Porém, eu estava ganhando metade do que eu ganhava no outro emprego, não tinha vale alimentação, não tinha vale transporte, o Felipe não tinha vale alimentação, não tinha vale transporte, e aí como é que fica? Então a gente começou a pensar que tipo de visto a gente se enquadraria. E um dia em casa, vendo vídeo no YouTube, como provavelmente você deve estar fazendo, eu achei o visto de estudante. E eu pensei, nossa, que legal, o Felipe pode estudar, fazer um mestrado, né, agregar conhecimento e ainda pode me levar como reagrupamento familiar. Então foi aí que surgiu a ideia de vir para Portugal como estudante, uma forma legal, né, no sentido legalmente falando também, e seria algo que só iria ser positivo, né? Durante tudo isso, todo esse processo, a mãe do Felipe estava vendendo a casa dela. Nós morávamos no fundo da casa dela. E então, a gente viu documentação para viajar e documentação para vender a casa. Enquanto isso, rolava lockdown, Covid, cuidados, tudo que vocês já sabem e devem imaginar. Então, o que a gente fez? A gente vendeu a casa da minha sogra para acomodar ela um pouquinho melhor, que era já algo que ela queria, e nós fomos morar no ático da minha sogra. Então a gente pegou geladeira, mesa, cama, vendemos tudo, inclusive o nosso carro. Quando a gente decidiu que a gente ia viajar, a gente já vendeu o nosso carro, porque nós somos assim, bem imediatistas e bem organizados. Nós vendemos tudo, fomos morar no ático e ficamos lá, acho que quantos meses? Uns 7 meses no mínimo, para poder economizar. Porque como o nosso salário já era ruim, não vou dizer ruim, era baixo, e a gente não tinha condição de guardar muito dinheiro se a gente fosse pagar aluguel.
Então, por isso que a gente tem que sempre se organizando financeiramente, né? Só para vocês entenderem uma linha do tempo, a gente fez tudo isso antes de aplicar a candidatura do Felipe. Aí vocês podem pensar, nossa, mas eles são loucos. E talvez sim, a gente seja um pouco doido mesmo. Mas a gente tinha que arriscar, porque a candidatura era numa data e a gente não podia ficar lá sentado esperando para ver se ele ia passar ou não. A gente já foi se organizando, mentalizando que já estava tudo certo. Quando deu a data certinha pro Felipe, aliás, se candidatar, só uma observação, a gente decidiu que ele estudaria por causa dos requisitos. Mas referente ao mestrado eu posso falar em outro vídeo para explicar certinho, porque é bem extenso, mas não é difícil. Aí depois de aplicar a candidatura da faculdade, graças a Deus ele passou em 2 universidades. Uma ele passou em primeiro lugar e outra em quarto. Então nessa primeira ele ganharia bolsa, porém era uma cidade um pouco mais distante, um pouquinho menor. Então, como nós temos nossos 2 primos morando aqui em Albufeira, foi aonde a gente decidiu vir para cá. Porque, óbvio, que a nossa família facilita muito toda a ajuda, inclusive nós moramos com eles hoje, e eles nos ajudaram muito, né? Principalmente nesse início, porque você fica meio perdido sem saber o que fazer. Então, por isso, nós decidimos vir para Albufeira. A faculdade dele fica em Faro, fica 25 minutos daqui mais ou menos, mas nós estamos morando na praia, que era o que a gente também queria. Aí chegou, rolou a organização para viagem, teste de Covid, toda a documentação, papel, cartório, nem sei dizer quantas vezes eu fui no cartório. E quanto que eu gastei lá também, muito dinheiro. E aí chegou o grande momento. Chegamos no dia da viagem, a família com o coração na mão, a gente ansioso, nervoso, apreensivo, tudo que tinha junto, mas deu tudo certo. Então essa é uma série de vídeos que eu vou contar para vocês como está sendo a nossa vida em Portugal, como está sendo visto, como eu entrei em Portugal. Mas é isso, deu tudo certo e chegamos em Portugal.